Eu sou o Igor Franco e o meu colega Matias, Matias Lucena. e a gente vai fazer a apresentação aqui sobre o nosso código. Começando aí um pouco sobre a narrativa, sobre a história do código, a gente tem aqui o nosso protagonista, o Harold, que é um arqueólogo e caçador de recompensa, que está em busca aí do túmulo do primeiro faraó, e ele vai para o Egito atrás aí de aventuras aí para encontrar o seu precioso sarcófago. A aventura começa com ele encontrando aí a pirâmide, que seria o sarcófago desse faraó, e ele adentrando aí as salas da pirâmide e se aventurando para tentar encontrar o tesouro. A primeira, assim que ele entra, ele já é apresentado uma estrutura de decisão, onde ele pode tomar a decisão de entrar ou não. No final das contas, ele sempre vai acabar entrando. Em seguida, ele entra numa sala, é feita a descrição da sala e ele passa para uma escadaria que leva aí ao subsolo da pirâmide. Essa escadaria, ela tem uma armadilha, que é o primeiro desafio aí real que o protagonista encontra. E ele tem que escapar dessa pirâmide e ele conseguiu ou não escapar vai depender aí de uma rolagem de dados. Escapando aí então da armadilha, ele entra uma segunda sala, que seria a sala onde a gente tem um enigma a ser resolvido. Esse enigma ele é resolvido através de ativação de alavancas, e se ele ativar a alavanca errada, ele acaba morrendo envenenado. Se ele ativar a alavanca correta, aí ele abre a passagem secreta que leva até o sarcófago do faraó. E aí ele finaliza o jogo. Vamos fazer uma apresentação aqui do nosso jogo. Inicia pra gente, por favor, Matias. Vou executar. Então aqui a gente tem essa tela inicial que ela vai mostrando, que ela mostra a introdução do jogo, a história aí do personagem e como que ele chegou até a pirâmide, e mostra ele entrando na pirâmide, né? Então aqui a primeira coisa que aparece é a estrutura de decisão, sim ou não, se ele deseja seguir em frente. Tá? Se ele apertar no sim, selecionar sim, ele vai para a próxima sala. Se ele apertar não, ele recebe uma mensagem e ele acaba indo continuando mesmo assim, né? E se ele apertar outra tecla, ele não vai para frente, né? Até ele volta para essa mesma estrutura de decisão. Aperta uma tecla que não seja sim ou não para a gente mostrar. Vou apertar um H aqui. Então Ele apertou faz a H. mesma pergunta de novo. Isso aí voltou para a mesma pergunta. Ele tem que ser sim ou não. Aperta não para mostrar a mensagem que aparece. Mandando um N. Isso, apertando N, ele aparece a mensagem: Harold já foi longe demais para desistir agora, e ele acaba seguindo em frente mesmo assim. Então a gente, se apertando sim ou não, ele vai seguir em frente, vai continuar com a aventura. Ao entrar na pirâmide, ele vai ser descrito a sala da pirâmide e ele vai se deparar com uma escadaria. Aí ele vai adentrar a escadaria e a gente vai ter a nossa rolagem de dados, que é para escapar da armadilha. Então ele tem que tirar mais de 2 para escapar da armadilha. E a gente tem aqui a ação, né, de Ah, apertar qualquer tecla para rolar o dado. Aperta alguma tecla isso, aí. vou apertar Enter aqui. Então O valor tirado dado foi 3. nesse caso aqui, o 3 foi maior que 2, então o protagonista conseguiu aí passar a armadilha, sobreviver à armadilha. Se não tivesse conseguido, ele era apresentado uma estrutura de decisão de que se ele queria tentar novamente ou então desistir da partida, né? Se ele não quisesse tentar de novo, o jogo fechava, senão, se ele quisesse tentar novamente, ele voltava aqui no início da sala 2, onde ele tem a armadilha de novo. Então ele teria que fazer novamente a rolagem de dados. Mas já que ele conseguiu passar, nesse caso ele vai aqui para a terceira sala. Explica um pouco aí pra gente da terceira sala. A terceira sala tem um enigma com 3 opções de resposta e a gente tem que acertar. No caso aqui a gente já sabe que a resposta é a alavanca 1. Eu, eu vou colocar uma resposta errada para mostrar o que aparece. Eu vou colocar a alavanca 3.
Ao ativar a alavanca, gases venenosos começaram a entrar na sala. Harold não conseguiu escapar da armadilha e dá game over. Aí aparece aquela mensagem que ele comentou de deseja tentar novamente. E usa de novo estrutura de decisão com SN. Eu vou colocar aqui que a gente deseja sim tentar novamente. Se eu colocar o N, o programa vai ser encerrado. Volta de novo na sala, explica de novo a situação. E de novo eu tenho que escolher qual alavanca eu vou apertar. Vou escolher a alavanca 1, que é a resposta certa. E aí tem outra mensagem dizendo que o Harold conseguiu encontrar os tesouros e o sarcófago que ele procurava. E dá fim de jogo. Eu queria rodar de novo só pra aparecer um momento em que ele tira menos de 2 na rolagem de dados, né? Que a gente ganhou direto. Deseja seguir em frente, sim. Rolei o dado. E ganhamos direto de novo. Ganhamos Tamo com direto de novo. sorte. Mas a chance de ganhar de novo. Ah, legal. Pronto, agora sim, ó. O valor tirado do dado é 2. O Harold não conseguiu escapar da armadilha e deu game over. É a mesma estrutura de decisão. Se eu colocar o S, já vai pra próxima. Não, vai repetir a sala de novo. Pra gente tentar rolar o dado de novo. Se eu colocar o N, vai fechar o programa. Coloquei o S, deu aqui de novo, ó. Aperte qualquer tecla pra rodar o dado. E tiramos 6 no dado agora. Agora eu vou explicar linha a linha aqui do código. As bibliotecas a gente usou a Standard Lib e a Stand.io, que a gente já viu bastante nas aulas. E essas duas que eu acrescentei, a Time a gente está usando para gerar um número aleatório. E a Locale é para a gente conseguir usar o texto em português. Colocar acento, cedilha, essas coisas. Nas variáveis globais a gente tem uma do valor do o caractere de ação, que é aquele que a gente está usando o SN, e a opção que a gente está usando para as alavancas. Né? Começa aqui no int main. Esse comando set locale é a da biblioteca locale, para colocar o texto em português. E esses printfs aqui são para introduzir a história. Essa aqui é a estrutura de SN de deseja continuar em frente, que aparece no começo. A gente colocou esse while diferente de N e diferente de S, para caso o usuário apertar uma tecla diferente de NS, repetir de novo o programa. E se ele apertar o S, ele vai para a função escadaria, que é a sala da primeira armadilha. Se ele digitar o N, aparece a mensagem que o Harold foi longe demais para desistir agora. E vai para a escadaria mesmo assim. Vendo na função escadaria aqui, tem de novo alguns printfs que é para introduzir a situação para o jogador. E no momento que vai ter a rolagem de dados, a gente colocou um getCH para parar a tela um pouco. Porque estava indo muito diretão. Por exemplo, quando a pessoa colocava que desejava seguir, já dava direto um dado número 2 e já dava game over e a pessoa nem entendia o que estava acontecendo. Aí aqui a gente tem que apertar alguma tecla para poder rolar o dado. Ou às vezes E ia vamos... direto também já pro Enigma, né? E aí parecia que pulava a sala 2. Parecia que Então tava pulando a sala. quer te dar um tempo para respirar, entender o que está acontecendo antes da rolagem de dados. Sim, aí aqui vai para a função rolamento de dado, que é um número aleatório que a gente gerou aqui. A gente está usando a função sRange, que ela randomiza um número baseado numa seed. E para pegar uma seed que não seja sempre a mesma, a gente usou a biblioteca de tempo,
Então ela pega um número baseado no tempo em segundos. Então a cada segundo que você rodar esse programa, vai dar um número diferente. Só que esse número não necessariamente está entre 1 e 6. Então a gente colocou aqui que o resultado, a gente faz o resto de divisão por 6, que vai dar um número entre 0 e 5. E acrescentou mais um, para dar um número entre 1 e 6. Sempre que rola o dado, aparece a mensagem que o valor tirado no dado é e o valor que tirou. Depois do rolamento de dado, a gente entra em outra estrutura de decisão com if else. Aqui aparece if o número menor ou igual a 2 e o else aqui embaixo. Se ele não for menor ou igual a 2, ele vai para a função charada, que é a próxima sala em que tem o enigma. Se der menor ou igual a 2, o Harold não consegue escapar da armadilha e dá game over. Aí a gente tem aquela mensagem de deseja tentar novamente. Usamos a mesma variável e para não manter o resultado lá de cima, antes de fazer a pergunta, a gente colocou que a variável é igual a A, para não manter o S que a gente coloca lá em cima, ou o N, né? E aqui é a mesma coisa, enquanto não for diferente de N e diferente de S, vai perguntar se deseja tentar novamente. Se deseja tentar novamente, vai para a função escadaria, que é a mesma função aqui, porque é para fazer de novo. Se a pessoa não quiser tentar novamente, vai avisar que o jogo vai ser finalizado e vai dar um comando exit aqui. Agora, se o número não for igual ou menor que 2, vamos para a função else. Função else não, vamos para o else aqui, que vai para a função charada, que já está aqui embaixo. A charada é aquela das 3 opções da alavanca, e a gente tem aqui vários printfs introduzindo a situação para o jogador. Antes da gente escanear o número 1, 2 ou 3, a gente limpou aqui a entrada. Usou um scanf para a opção. Usamos o comando switch case na opção aqui para ver os resultados. A ação 1 é a resposta certa. Aparece aqui já um printf com um resultado de vitória e fim de jogo aqui para o jogador. E tem um break embaixo. Já o caso 2 e o caso 3, que são iguais, é quando a resposta é errada. Ao ativar a alavanca, gases venenosos começaram a entrar na sala. Harold não conseguiu escapar da armadilha e da game over. De novo a gente vai usar aquela estrutura de decisão de SN, então a gente coloca de novo como A para limpar caso já tenha usado a variável lá em cima. E mesma coisa aqui, se for diferente de N e de S, vai perguntar se deseja tentar novamente. Se for S, vai para a função charada. E se for N, vai finalizar o jogo. A mesma coisa para o 3, que também é uma resposta errada, a mesma armadilha. E o default do switch case, caso digitam errado, vai aparecer um erro aqui, o número digitado não é uma opção, e vai refazer a função charada. E aqui tem um getch para dar uma pausa no final do jogo quando a gente usa um executável. A ação SN aqui, essa função que está sendo usada em todas essas estruturas de decisão, tá aqui em cima que ela limpa a entrada e escaneia um caractere com scanf. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa aí para incluir, Igor? Não, é isso mesmo, Matias. Acho que a gente já fez a apresentação aí do código completo. Por mim, pode finalizar então.